Seja bem-vindo ao contexto do texto. Obrigado por curtir, seguir e compartilhar este canal. Se faz bem a você, com certeza fará bem a outros também. Hoje nós iremos contextualizar o livro de Jonas, um pequeno livro de um profeta com apenas 4 capítulos no Velho Testamento. A contextualização de hoje será sobre um povo mau, que eram os ninivitas, e um profeta fujão, medroso, que se chamava Jonas. Muito bem, Nínive era uma cidade com 120 mil habitantes. Diz a Bíblia que era um povo terrivelmente mau, fazia barbáries com os seus oponentes, com os seus prisioneiros de guerra, e isso era mal perante Deus. Deus, não suportando mais a maldade desse povo, porque chegara no seu limite, mandou então que Jonas agora se levantasse e fosse em direção a Nínive e pregasse a esse povo uma mensagem de arrependimento, de mudança de comportamento, de atitude. Jonas levantou-se e prontamente foi, não para Nínive. Jonas foi para um pequeno porto que se chamava Jope, tomou uma embarcação. Nesse navio ele desceu ao porão e ali seguiu viagem para Tarsis. No meio da viagem, em alto mar, como se Deus tomasse aquele navio em sua mão e agora balançasse ao extremo, aqueles homens, aquela tripulação, marinheiros, todos aflitos porque se viram prestes a sucumbir ante a tempestade e começaram a livrar-se das coisas, dos pesos e mercadorias. E nada acontecia com o mar bravio. Então o capitão desce até o porão e vê Jonas dormindo, e inconformado ele acorda Jonas e diz: como você pode dormir diante de um quadro desesperador desse? Clama ao seu Deus para que ele também nos socorra. Naquele momento cada um orava ao seu Deus, porém nada mudou. Até que eles lançaram sorte entre eles através de varetas e pedrinhas, e a sorte caiu sobre Jonas. Agora todos olhando para Jonas, curiosos, perguntam: como é o seu nome? Qual é o seu Deus? Qual é o seu povo? De onde você vem? E Jonas muito sinceramente diz: meu nome é Jonas, eu sou profeta, sirvo ao Deus único, verdadeiro e altíssimo, aquele que criou céus, terra e mar. E eu estou fugindo dele, por isso ele está aqui nos incomodando. Muito bem, aqueles marinheiros olharam para Jonas: então o que vamos fazer? Aí Jonas pensou um pouco: olha, a única situação de Deus se acalmar e o mar também é vocês me lançarem ao mar. No momento você pensa: nossa, que atitude corajosa. Não era. Jonas mais uma vez estava fugindo. Pensava consigo: se me jogarem ao mar eu morro, estou livre dessa responsabilidade. E você pode se perguntar: por que Jonas não queria pregar àquele povo? Porque era uma mensagem de arrependimento. E Jonas não gostava dos ninivitas, porque era um povo odioso, que constantemente guerreava com o seu povo. Diante desse quadro, Jonas empreendeu-se na fuga. Agora imaginava que ao afundar no mar, ele morreria e estava livre da responsabilidade. Muito bem, jogado ao mar agora, Deus preparou um grande peixe, não a baleia, como muitos pensam. A Bíblia diz que um grande peixe foi preparado para aquela situação e para Jonas. Muito bem, passou-se o primeiro dia, segundo e terceiro dia. Jonas ainda estava vivo no ventre daquele peixe. Agora se via enrolado em algas, no escuro, sozinho e lúcido. E na sua lucidez, ele lembrou-se de Deus e concluiu que de Deus ninguém pode fugir e nem tampouco se esconder. Olha a oração que Jonas fez nesse momento. Livro de Jonas, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e o Senhor o ouviu. Amigo, eu faço uma reflexão aqui. Nesse momento, em que ponto da nossa história nos encontramos?
Temos conversado com Deus? Às vezes nos perdemos nos pecados, nos erros, e vamos acumulando esses erros ao ponto de imaginar que Deus não nos vê mais, Deus não nos ouve mais, e a história de Jonas me ensina que não. Independente de onde eu estiver, ou quão longe eu esteja de Deus, ou quão envolvido em meus pecados e erro, quando eu na minha angústia, eu grito ao Senhor, eu o clamo, Ele responde. Não é maravilhoso isso? A história continua da seguinte maneira: Deus fala com o peixe, e o peixe dirige-se até a praia e lá ele vomita Jonas. Jonas recobra-se da maresia, livra-se das algas, toma um banho e de novo o Senhor diz: Jonas, levanta-te e vai pregar aos ninivitas. E Jonas dessa vez obedece prontamente, e agora ele entra na cidade. Diz a Bíblia que era uma cidade grande, que precisava de 3 dias de caminhada para percorrê-la ao todo. E agora Jonas procura os pontos centrais da cidade e começa a pregar: arrependam-se, porque Deus vai destruir vocês em 40 dias, caso vocês não se arrependam dos seus pecados, dos seus crimes bárbaros. Ao ouvirem aquela mensagem, todo o povo se arrependeu. Diz a Bíblia que desde o menor até o rei, todos vestiram panos de saco, jogaram cinzas na cabeça como demonstração de humilhação, de reconhecimento pelos seus erros. Olha como termina essa história sobre o comportamento desse povo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu e você não somos profeta. Eu e você não temos um pensamento de grande impacto que possa mudar a história do mundo. Mas nós existimos pela vontade de Deus. E não há ser humano que tenha vindo ao mundo sem um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma mensagem. Todos os dias deixamos uma mensagem onde quer que passamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, cidade, enfim. Falando ou agindo, nós estamos deixando a mensagem. Essa mensagem pode contribuir para o bem ou para o mal. Esse livro diz de um homem chamado Jesus, que ele causou tanto na sua época, que ele mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo. A sua mensagem até hoje nos fala. Hoje eu falo a você, para que nós possamos despertar os nossos propósitos e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E como amigo eu lhe digo, leia a Bíblia e deixe as mensagens desse livro impactar a sua vida e despertar o propósito que está adormecido em você. E sejamos luz por onde quer que andemos. Eu nesse momento quero orar com você. Senhor Deus, obrigado por essa história tão magnífica, de um Deus que é capaz de mudar a história de uma cidade de 120 mil pessoas, através de uma mensagem de arrependimento. O Senhor poderia ter usado um anjo para fazer isso, mas o Senhor usou um homem, para que nós entendamos que como homens, como mulheres, na Tua mão nós podemos mudar a história de uma cidade, de uma família, ou enfim, do ambiente onde vivemos. Senhor, desperta os nossos propósitos e usa-nos. Nós te oramos nessa hora no nome de Jesus. Amém.